Olá, meu nome é Lucas Colasso, sou estrategista de alocação e analista de fundos da Rico Investimentos. Hoje eu vou falar sobre o... Tá bom que eu vou começar vídeo assim. Fala aí pessoal, mais um Vale a Pena Investir começando e essa semana eu vou falar sobre o misterioso dólar. Vamos ver se vale ou não vale a pena investir no dólar. Fica até o final do vídeo que eu vou contar pra vocês. Bom, começando o vídeo de hoje aqui, vou falar sobre o bendito do dólar. Muita gente está me perguntando, todo mundo que eu conheço me pergunta. E aí, Colasso, vale a pena investir no dólar, mano? 6 conto o dólar? R$6, será que vale a pena investir? Hoje eu vou responder isso para vocês nesse vídeo. Mas bom, antes de começar, como é padrão do vídeo, eu estou sempre acompanhado de uma caneca. Frutinho da ousadia. Bom, galera, dólar. Primeiro vamos entender o que está acontecendo com essa moeda aqui no Brasil e no mundo, para depois a gente pensar se vale a pena ou não vale a pena investir no dólar. Começando então. Bom, o dólar tá forte no mundo todo, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. A gente olha o dólar index, que mostra essa moeda contra uma cesta de moedas globais. Enfim, basicamente é o dólar no mundo todo. E ele tem se valorizado. Então ele tá forte, não é só no Brasil, no mundo todo essa moeda tem se fortalecido. Por que aqui no Brasil tem se fortalecido ainda mais e o Brasil hoje, entre as moedas emergentes, é uma das piores moedas mais desvalorizadas? Bom, eu vou colocar isso em 4 pontos aqui para ficar mais fácil de entender. Primeiro, que o Brasil não é mais a Disneylândia dos juros. O que eu quero dizer com isso? Antigamente aqui no Brasil, até 2016, a gente tinha um juros muito alto, de 14% ao ano. Esses juros faziam o Brasil ser um país rentista, não só para o brasileiro, mas para o estrangeiro também. O gringo vinha até o Brasil com o dinheiro dele para buscar esses nossos juros, que era um juros real muito alto, né? Então se pegasse os juros, a taxa Selic, tirasse a inflação, o resultado final que você ia ter seria um resultado muito maior do que como economias tipo Estados Unidos, que tem um juros histórico de 1%, né? Muito baixo. Aqui os juros era muito alto. Então esse dinheiro vinha para cá para procurar esses juros. A gente veio baixando os juros de lá para cá, hoje a gente está no menor patamar da história, patamar de 3%. O Banco Central já sinalizou que na próxima reunião do Copom, provavelmente a gente vai ter mais um corte de 75 pontos, ou seja, a gente vai levar a taxa de 3 para 2,25, menor ainda, e esses juros diminuiu, o Brasil deixou de ser o país rentista e esse dinheiro que estava aqui para beber dessa fonte de juros também foi embora. Tá? Foi bastante dinheiro embora. Só para vocês terem uma noção, do ano passado até aqui já saíram mais de 100 bilhões de reais de investimentos aqui no Brasil. Tá? O segundo ponto é crescimento. Se o gringo não vem para cá para comprar juros, ele vai vir para comprar crescimento. Né? Crescimento das empresas, da economia como um todo. Só que esse crescimento já não vinha aparecendo. Né? No ano passado a gente teve um crescimento de PIB de 1%. Esse ano a gente estava esperando um crescimento já melhor, de 2, 2,5%, 3% para a nossa economia. Só que aí apareceu a crise causada pela pandemia do Covid-19 e essa crise vai fazer a gente entrar, na verdade, numa recessão. Então a gente vai ter que se recuperar ainda, né? A gente não vai nem crescer, vai ter que primeiro se recuperar para depois voltar à normalidade e assim poder entrar numa rota de crescimento. Né? Por conta disso, a gente também não vai ter crescimento, então já não tem mais o motivo de crescimento da nossa economia, evolução da nossa economia para o dinheiro do estrangeiro vir para cá. Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que também é super importante, é a nossa situação política, né? Se o mundo todo está com uma crise de saúde que desencadeou também uma crise financeira, aqui no Brasil a gente parece que está caminhando, parece que a gente está criando uma possibilidade de ter uma crise política também, né? A gente está com uma situação bem confusa política e essa situação também compromete a visibilidade do futuro do país. Por conta disso, isso também tem afastado o estrangeiro daqui, mais um motivo para esse dinheiro, para esse dólar não vir para o Brasil. Né? E o quarto motivo são as commodities. O Brasil, ele basicamente vende commodity para o mundo, é isso que ele faz. O principal produto brasileiro é esse. Como as commodities se desvalorizaram, né, principalmente aí dando destaque para o petróleo, que caiu bastante,
a gente está vendendo esse produto por uma quantidade menor de dólares. Então tem um fluxo menor de dólares entrando também pela venda de commodities. Tudo isso no agregado, no acumulado, tem feito com que a oferta de dólares fique menor aqui dentro do Brasil, e o dólar, como qualquer outro ativo financeiro, é lei de oferta e demanda. Se tem mais oferta, o preço cai; se tem menos oferta, o preço sobe, e é justamente o que está acontecendo agora. Tem mais dinheiro, mais dólar saindo do que entrando no Brasil, e isso tem feito essa moeda se fortalecer ainda mais. Bom, esse é o cenário. Mas e aí? Vale a pena ou não vale a pena investir no dólar? Bom, eu vou explicar para vocês e eu vou separar essa resposta para dois tipos de pessoas diferentes. Primeiro, a pessoa que não tem nada dolarizado na carteira, e a segunda, pessoa que já tem alguma coisa dolarizada na carteira, tá? Para você que não tem nada, já tá errado. Põe um barulhinho de errado aí, Buga. Não! Tá errado. Você precisaria ter alguma coisa em dólar, tá? É super importante a pessoa física sempre ter alguma coisa dentro da carteira que seja dolarizada. Porque o dólar pode afetar a nossa inflação, né? Pensa, tem vários produtos que a gente consome, que a gente compra no nosso dia a dia, que tem componentes importados ou que são literalmente importados, e aí vão ter a influência do câmbio no preço, ou seja, vão fazer com que a gente tenha que gastar mais para comprar eles, fazendo o nosso dinheiro valer menos, né? Ou até mesmo viagens internacionais, entre outros, né? Então, isso tá na nossa rotina, tá no nosso dia a dia. Muitas das coisas que a gente consome são importadas ou tem esses componentes importados, então o dólar ele ajuda a proteger o seu dinheiro dessa possível desvalorização que aconteceria com os produtos que você consome ficando mais caros por serem importados. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dólar é considerado uma reserva de valor, é basicamente um cofre, tá? É isso. É a moeda mais forte do mundo todo, da principal economia do mundo. Então, se você tem alguma coisa dolarizada na sua carteira, ela serve como uma reserva de segurança para você. Então, é importante você sempre ter alguma coisa dolarizada por esses dois motivos. Primeiro, porque protege essa parcela do seu capital. Segundo, porque vai proteger você também da inflação possível que pode acontecer pelo câmbio, tá? Então, esses dois aspectos são muito importantes para a pessoa física. Dólar a 6, dólar a 4, dólar a 2, dólar a 7, você precisa ter alguma coisa dolarizada na sua carteira sempre. Se você não tem, é importante você ter, tá? Segundo ponto, agora para quem já tem alguma coisa dolarizada. Para você sim, eu recomendo que você pense bem antes de aumentar, né? Nossa moeda de fato está muito desvalorizada, né? Pode subir mais, né? O dólar pode ficar ainda mais caro? Pode. Ele pode se valorizar frente à nossa moeda pode desvalorizar ainda mais, né? Mas, de qualquer forma, ela já está bem desvalorizada. Por isso, não é bom, no bom português, ficar enchendo a mão de dólar agora. Então, vai com bastante parcimônia, com bastante calma, pensa para ver se o percentual na sua carteira está adequado para o que você está buscando em termos de risco, de exposição, mas repensa para você que já tem, né? E um outro ponto que eu queria tocar, e esse vale para essas duas pessoas, tanto a pessoa que não tem nada quanto a pessoa que tem, é o seguinte: a gente não gosta do dólar por si só, tá? Então a recomendação aqui não é um fundo cambial. A gente recomenda fundo cambial, mas para você que está planejando uma viagem no exterior e quer proteger o seu poder de compra na moeda lá fora, ou seja, o seu poder de compra em dólar, aí tudo bem, o fundo cambial faz sentido. Mas nas carteiras, para investimento, pensando no longo prazo, dólar por si só não paga dividendo, não tem taxa de juros, não tem a capacidade por si só de gerar valor, né? Ele é uma moeda. Então o que a gente gosta de fazer é pegar isso daí, jogar dentro de um pão de forma com mais o outro ativo, fechar isso numa chapeira e aí pronto, você tem um misto de dois ativos. O dólar, que, como eu falei, não gera valor, mas é uma reserva de segurança e te protege contra a inflação. Só que você pode jogar dentro desse sanduíche mais alguma outra coisa, como, por exemplo, bolsa americana, né? Você pode colocar renda fixa internacional, outros ativos internacionais que juntos vão trazer a vantagem de gerar valor, né? Bolsas são empresas podem gerar valor no longo prazo, e isso misturado com dólar, você vai misturar a reserva com a capacidade de gerar valor.
né? Então é isso que a gente recomenda pensando no longo prazo, né? Pensando que você não vai tentar ficar acertando qual que é o melhor momento para entrar e sair do dólar, né? Que é inclusive o racional que a gente tem nas nossas recomendações. A gente não quer ficar acertando o movimento de curto prazo, a gente pensa no longo prazo, que investimento pra gente aqui era para ser um sonífero para você te ajudar a dormir, não ficar tirando teu sono. Então é o jeito que a gente pensa em dólar nas nossas recomendações. Fechou? Então, se a sua dúvida era vale a pena? Sim, vale. Mas se você já tem, repensa a quantidade. Eu sou o Lucas Collazo, esse foi o Vale a Pena Investir de Dólar. Um beijo!